Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Novamente, bom dia para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a visita do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e empresários ao Supremo Tribunal Federal, que surpreendeu a corte. O presidente foi a pé do Palácio do Planalto para o Supremo Tribunal Federal, passou pela rua, passou pela Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental, foi andando. E aconteceu ali uma reunião improvisada com o presidente do STF, Dias Toffoli. Inclusive, surpreendeu a todos que o presidente falou assim, pode filmar, pode mostrar aqui a conversa, e fez uma transmissão ao vivo. Eles pediram o fim da quarentena para evitar o que chamaram de colapso da economia. Argumentos iniciais de Tiago Anastácio, você. Bom dia novamente, Gotino. Bom dia novamente, Gisele, e aos telespectadores da CNN. Me parece que, mais uma vez, se demonstra o desconhecimento das regras do jogo, do que é a separação de poderes, o respeito que deve existir entre poderes e a função de cada um deles. O presidente da República, creio eu, deve ter o diálogo não apenas com o chefe do Executivo, como chefe do Executivo, com a chefia do Legislativo e também do Poder Judiciário. Agora, a forma como foi feito, sabemos que o ministro, o chefe da AGU, ou o ministro da Justiça, não sei bem quem fez esse pedido, ao ministro-presidente Dias Toffoli, não informou, primeiro, que não seria uma reunião apenas com o presidente. Segundo, que isso seria gravado. E o mais importante, o improviso para que se pegasse o Supremo Tribunal Federal em ideias absolutamente equivocadas na sua intenção, que seria passar uma mensagem que o Supremo Tribunal Federal seria corresponsável caso haja o agravamento econômico no Brasil. Vamos nos lembrar de uma coisa simples. O Poder Judiciário ele é inerte. Isso não significa que ele não faz nada. É um princípio do direito mundial. A justiça fica parada até ser acionada, mas não é acionada por reunião, é acionada em petição, quando há um debate jurídico sobre um tema. O que aconteceu ontem, primeiro, é muito estranho. Segundo, as mensagens que foram passadas depois nas entrevistas não foram legais, tirando as questões preocupantes da economia. Existem frases colocadas ali que foram muito bem pensadas, que não são boas para o país. Eu voltarei a esse assunto. E o mais importante, o desrespeito. Não é porque o Supremo Tribunal não interpretou a Constituição, simplesmente reafirmou o que está escrito, que é concorrente a competência de saúde entre governo federal, estados e municípios. Isso não faz responsável, porque é a letra clara da Constituição. Okay. Não sei nem por que foi acionada a Suprema Corte para interpretar isso. Está claro, a competência é concorrente. Argumento inicial agora é de Gisele Soares, por favor, doutora. Bom dia. Bom dia. Vi com bons olhos essa atitude espontânea do presidente, acompanhado de empresários e também de alguns ministros, em especial do ministro Paulo Guedes. Foi um movimento espontâneo de aproximação dos poderes, sem nenhum desrespeito à separação entre eles. Ao contrário, o presidente, então, leva consigo os seus ministros e empresários que estão preocupados justamente com aquela preocupação que é sempre manifestada por ele, que são as consequências da pandemia para a economia e justamente as consequências nos próximos 30 dias. Por quê? Na fala do ministro Paulo Guedes, então, explicando a razão dessa reunião, dessa visita que foi feita ao STF, que é a Casa da Justiça. Ele explica, então, que há uma grande preocupação, por quê? Porque estamos próximos de um abismo, de um colapso econômico, que é necessário que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário,
que se unam, que conversem e que encontrem boas soluções para preservarmos a vida pela saúde, preservarmos a vida também pela economia. O STF é um órgão que julga as causas importantes do país, dentre elas essa mencionada pelo Tiago. O ministro Dias Toffoli é um ministro que se manifesta sempre de uma forma muito positiva, propositiva, pregando a harmonia entre os poderes, tanto é que ele fez essa sugestão ontem nessa reunião com o presidente. Ele diz, eu sugiro que seja elaborado, seja construído um gabinete de crise entre prefeitos, governadores e o presidente para que se enfrente a pandemia. Foi até um movimento importante porque nós vimos as manifestações dos finais de semana sempre sendo contrárias ao STF e o presidente então faz esse movimento espontâneo de visita para uma conversa. Isso, inclusive, Gotino, vou avançar só um pouquinho, depois o Tiago continua com mais tempo. Isso, inclusive, essa forma de todos cooperarem para encontrar uma solução, inclusive auxiliarem o juiz, ela está até prevista no nosso Código de Processo Civil, que é o negócio jurídico processual. Então, essa lei de 2015 trouxe essa novidade, que é justamente a possibilidade de todos aqueles interessados naquele mesmo objeto que sentem juntos, que conversem, que auxiliem o Poder Judiciário em encontrar uma solução célere e justa. Tiago? Gotino, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. O ministro Dias Toffoli ontem, ele fez uma afirmação que eu não sei se vocês perceberam. Foi um recado ao Executivo e aos executivos nacionais. Vocês são os políticos. Vocês sentam e conversam. Vejam só o problema, Gisele, e veja aqui o problema. O Supremo Tribunal Federal tem como papel fundamental, não a guarda da Constituição apenas, como gosta-se de se dizer sobre isso. Ele tem um papel muito mais importante, que é, primeiro, um papel de deflagração jurisprudencial. Segundo, um papel de controle de legalidade dos atos do Legislativo e do Executivo. Terceiro, nós que vivemos em tribunais, Gisele, sabemos, os tribunais vivem de liturgias, de ritualística, com base naquela velha máxima romana, dos rituais nascerá a verdade. Quando acontece uma reunião, e eu não falo que há problema na reunião, vamos parar de ver o mundo como uma fotografia. A crítica é como foi feita. Diversas vezes o ministro Dias Toffoli já sentou com o presidente Jair Bolsonaro. Já sentaram com o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Não há um problema nesse aspecto. A discussão é como foi feita e nós devemos perquirir num debate o porquê foi feito. Nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal é um órgão que, primeiro, está sob discussão pública e é muito interessante o seu papel no país hoje. Aplaudia-se o Supremo na época do mensalão. Depois, criticava-se o Supremo por causa de uma outra decisão. No começo da Lava Jato, aplaudia-se o Supremo Tribunal Federal. Com abusos sendo reportados, o Supremo retrai a sua posição. Então, nós sabemos que está havendo um jogo de narrativas contra o Supremo Tribunal Federal, enquanto quem está narrando isso não entende que estamos, primeiro, falando de um colegiado. Segundo, do papel institucional do Supremo, que é o de controle de legalidade da lei e das condutas dos governantes com base na lei. A crítica, e eu tenho horror disso e já me manifestei aqui várias vezes. Esse ministro é isso, esse ministro é aquilo. Eu, por exemplo, acho super divertido ver a posição de um dos ministros mais admiráveis que existe no Supremo, o ministro professor, vou chamá-lo de professor, porque eu ainda acredito que o professor é mais importante que um ministro. Luiz Roberto Barroso, da UERJ, né? Da Estadual do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, vejam só, foi um dos mais importantes advogados que eu vi. Ele, primeiro, sempre foi considerado um progressista e ele é rígido na questão do combate ao crime do colarinho branco.
Ele advogou para Cesare Battisti, ele é favorável ao aborto e hoje é aplaudido pelos conservadores, porque ele fez tintas firmes na questão da presunção de inocência. Então veja como, a depender do tema, são feitas críticas de ocasião. Mas não existe ocasião, existe interpretação. Vamos ter cuidado. Tempo. Gisele, por favor. São visões diferentes. Há quem veja com uma conotação muito negativa essa visita. Eu vi com uma conotação extremamente positiva. O Tiago trouxe para a discussão a questão das formalidades e do conteúdo, e esse é um debate que nós temos recorrentemente no mundo jurídico, quando preconizar a forma, quando preconizar o conteúdo em detrimento da excessiva formalidade. Vivemos, Tiago, um momento de exceção, um momento de pandemia, vivemos um momento em que há muitas manifestações contrárias ao STF e o presidente vai acompanhado dos seus ministros e também de empresários para sensibilizar, para conversar, para dialogar com este outro poder que também está envolvido diretamente, justamente porque tem sido provocado a todo momento a se manifestar, a proferir decisões monocráticas ou colegiadas a respeito de uma série de questões ligadas à pandemia. Então, o presidente, quebrando o formalismo, ele então vai com os seus ministros para uma conversa, para um diálogo, para uma sensibilização, para uma tentativa de aproximação. Então, é uma questão de visão. Há quem veja que isso foi uma provocação ou foi uma visita surpresa. Vejam, os ministros que lá estavam no STF estavam lá praticando a função judicante, então eu não vejo com tanto problema ou por que tanta resistência em receber essa comitiva que veio com o presidente para um diálogo, para uma conversa propositiva, construtiva, no sentido de buscar soluções conjuntas para o enfrentamento da pandemia, especialmente sobre o aspecto econômico que é tão discutido atualmente. Dias Toffoli, presidente do STF, disse que o presidente tinha de estar aberto ao diálogo com estados e municípios para formar um comitê de crise de combate ao coronavírus. Vamos ver. Essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento. Falta diálogo, Tiago? Gotino, não é que só falta diálogo. A questão é mais importante analisarmos os motivos pelos quais o diálogo está cada vez mais quedante. Por quê? Porque nós vimos um choque político-eleitoral deflagrado, e aí não é apenas pelo presidente da República. Não foi apenas pelo presidente. Por quê? Porque PSDB de São Paulo, eu não lembro bem qual é o partido do governador Witzel, mas creio que seja algum partido cristão, eu lembro que tem na sigla um C, Ronaldo Caiado, o que mais? Vejam só o problema. Rodrigo Maia, do DEM/PFL. Vejam só o problema está instalado porque não houve diálogo, mas o diálogo não se iniciou por quê? Vamos nos lembrar? Vamos nos lembrar o porquê? Me digam, por que ir à corte sem uma petição? Por que ir à corte? Que diálogo, Gisele? Me faço essa pergunta para você. Por que ir ao tribunal, e você colocou aqui, você mesma colocou agora no seu último argumento, porque o Supremo tem tomado decisões nos casos. O presidente foi pedir para mudar as decisões, para que sejam tomadas decisões favoráveis ao governo? Que leve uma petição. Que leve uma petição, porque senão me parece constrangedor à corte e principalmente constrangedor a quem pensa diferente.
pessoas do povo, associações não conseguem marcar uma reunião com o presidente do Supremo dessa forma. E todos devem agir por petição contra atos, decretos que não sejam considerados ou que não pensem legais. Então vejam, o presidente foi pedir uma mudança de posição do Supremo? Sem petição, sem processo instalado, querem mais uma vez interferência política na Suprema Corte? Vocês querem que voltemos às palavras de Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, quando o presidente do Supremo disse que entregaria a chave ao general, então presidente da República, se novamente interferisse na Corte? Não, gente, nós estamos num momento democrático ainda bem. É muito grave que as pessoas, porque o presidente da República, Gotino, isso é importante que seja dito, ele é parte em ações no Supremo. Ele é parte. Acho engraçado que antes, quando o ministro Joaquim Barbosa se recusava a receber advogados porque a outra parte não estava presente, todo mundo aplaudia, porque era contra réus em processos criminais. Agora, o presidente que é parte em ações no Supremo faz uma coisa dessa, desrespeitosa, sem avisar que empresários iam. Desculpe, está errado. A forma está errada. Informação, Wilson Witzel é do PSC, o Partido Social Cristão. E aí eu coloco a mesma pergunta para a Gisele Soares. Dias Toffoli teve essa fala que nós mostramos aqui. Falta diálogo entre o presidente e prefeitos e governadores, Gisele? Falta a coordenação, o acompanhamento de prefeitos e governadores a essas diretrizes gerais do presidente. Falta também um reconhecimento desses prefeitos e governadores de tudo que o governo federal vem fazendo em prol dos estados e municípios. A sugestão do ministro Dias Toffoli da criação de um comitê de crise, esse comitê de crise, ele existe, ele foi criado a todo momento, inclusive ele era mencionado pelo ex-ministro da Saúde, pelo Luiz Henrique Mandetta. Inclusive ele fazia questão de explicar o porquê que o SUS, como é que o SUS caminhava, que ele tinha 3 pernas, a estadual, a municipal e a federal. É muito importante que prefeitos e governadores, recebendo essas orientações e toda a logística, a infraestrutura, as verbas do governo federal, que eles então atuem localmente de uma forma coordenada. Nós debatemos há pouco, inclusive, justamente essa questão de uma própria descoordenação ou de posições que parecem contrárias entre o governador e o prefeito de São Paulo com relação às medidas adotadas. E é muito importante que a população saiba do que está acontecendo, é muito importante que a população participe. Por isso, mais uma vez, o presidente, ao ir ao STF, ele faz uma visita para um diálogo, para uma sensibilização, para uma aproximação. E essa aproximação, quebrado o rigorismo das formas, dos protocolos, das liturgias, ela tem o condão justamente de mostrar essa tentativa de harmonização entre os poderes, porque o nosso inimigo é hoje a pandemia, a nossa inimiga é a pandemia, é a proteção da saúde, é a proteção da economia. Essa dicotomia que nós vimos debatendo aqui várias vezes, há vários dias, ela vem se tornando cada vez mais importante. Por quê? Porque a situação vem se agravando. A situação da saúde, ela é extremamente grave. Ouvimos há pouco, inclusive, doutor Silvio, do CFM lá do Rio de Janeiro, justamente também trazendo esse problema. Então, a visita do presidente, ela teve um intuito positivo, levar empresários, levar o ministro da Economia para conversar diretamente com o presidente do STF. Não vejo nenhum problema. Acredito que o STF, assim como o governo federal e todos os entes públicos, tenham somente um desejo que seja justamente de achar soluções para
combatermos essa situação tão terrível que vivemos nesse momento. Tiago? Pergunta simples para a Gisele. Como que o Supremo Tribunal Federal pode agir sem que seja por petição? O presidente da Suprema Corte, ele pode sugerir, e creio que você tenha feito uma análise com a qual eu não concordo, o presidente Dias Toffoli não afirmou que é necessário um comitê de crise multifacetado. Ele está falando sobre uma outra coisa. Esses comitês já existem no governo federal, estaduais e municipais. A questão é o comitê entre os chefes de executivo, porque eles estão brigando por 2022. E essa briga... não é uma boa sugestão? É uma boa sugestão, mas aí é que está. O presidente não queria essa sugestão, nós sabemos o que ele queria. Por favor. Essa sugestão, eu e você damos para ele. Ele não precisa ir com o presidente da Suprema Corte. Dialogar, nós estamos aqui mostrando que o diálogo é fundamental, que até o adversário político deve fazer parte da nossa convivência, dos nossos diálogos. O presidente da Suprema Corte precisa dizer isso para o presidente? O ministro Dias Toffoli não estava querendo dizer: presidente, ouça os médicos, converse com os economistas. Não. Ele disse: presidente, pare de brigar. E o recado também fica para os governadores. É essa a posição política máxima que o presidente da Corte pode ter. Agora, o presidente da República é parte ali. E parte, inclusive, em investigação criminal. O que ele foi fazer ali? E outra coisa, em outros pontos, nomeações estão caindo sob alegações de quebra de impessoalidade. O ministro Paulo Guedes depois fez uma construção que queda da economia gera desemprego, que gera desordem econômica, que gera desordem social. Ministro Guedes, cuidado com as palavras. Lei e ordens é do 142 da Constituição, que aciona as armadas. Cuidado com esses recadinhos. O senhor é um liberal. Não queira mais Estado, porque Exército é Estado. Ministro Guedes, cuidado, não entre nesse jogo. Gisele? A fala do ministro Paulo Guedes, ela foi uma fala bastante enfática e bastante objetiva, e por isso ele veio acompanhado justamente dessas outras pessoas para manifestar essa preocupação, porque ele salienta lá, inclusive em algum momento da sua fala, a preocupação com riscos para desabastecimento. Então, risco de desabastecimento é um risco extremamente importante. Claro. Nós salientamos aqui várias vezes nos debates que estamos no Brasil enfrentando uma pandemia, mas estamos enfrentando uma pandemia com um governo federal que traz muitas medidas provisórias, que inclusive não deixa a gente dormir, né, Tiago? Precisamos passar a noite estudando essas medidas. Então, muitas medidas provisórias, repasse de verbas, uma preocupação com a infraestrutura para essa capacidade logística, inclusive, porque o mundo inteiro está disputando máscaras, está disputando EPIs, está disputando respiradores. Então, é muito importante que o governo federal atue neste campo, ajudando os governos e os prefeitos. E então o ministro Paulo Guedes diz: olha, estamos hoje numa situação muito difícil, mas ainda estamos conseguindo garantir que estejamos abastecidos, que estejamos com uma vida relativamente normal. Porém, não temos mais um futuro tão longínquo a vislumbrar da manutenção dessa relativa estabilidade e essa instabilidade incipiente, porque 30 dias passa muito rápido, essa instabilidade incipiente é que nos preocupa. Por quê? Porque uma grande instabilidade econômica, diz ele, gerará uma desorganização social. E essa é uma preocupação que realmente tem que ser levada em consideração, Tiago. Inclusive, até chamando a atenção de novo, para essas medidas tão restritivas e tão radicais de lockdown também. Existem históricos
no mundo que esse lockdown foi recebido pela população com muita resistência, com muita violência. Então, é muito importante. E, nesse sentido, acho que a sugestão do ministro Dias Toffoli, eu não fiz uma crítica, eu só disse que ele fez uma sugestão dentro, justamente, do que a gente vinha conversando, sugerindo pela harmonia. É que eu digo, Gisele, é o seguinte, ele só pode fazer isso. O que o presidente Jair Bolsonaro queria não era isso. Você sabe, é uma transmissão de encargos que o presidente queria ali. E o problema é que essas falas do ministro Paulo Guedes, que eu já elogiei aqui várias vezes, e vou elogiar. Okay. O problema é isso ser na porta do Supremo Tribunal com palavras sobre como ordem. Nós sabemos o problema porque já tivemos discussões aqui sobre esse tema e sobre a gravidade disso. Então, vamos parar de politizar o Supremo. Esse é o ponto. A política é feita do outro lado, né? As pessoas que não conhecem Brasília precisam entender. É um triângulo. As pessoas que querem fazer política podem ir ao outro prédio, que é o prédio central, que é o prédio do povo, que é o prédio do Congresso Nacional. Eu gostaria, sabe o que, Gisele? E creio que você também, que o presidente, em vez de ter saído reto pelo Planalto, ele tivesse virado a 45 graus. O diálogo é no Congresso, é política. Okay. Não pedir apoio ou qualquer coisa, alguma coisa com o ministro Dias Toffoli. Tiago, o mesmo tema para a Gisele, só para a gente mudar de tema na sequência, claro. Gisele. Vale a sugestão e acredito que seja uma boa sugestão. Sim, é muito importante que se estabeleçam diálogos entre todos. É muito importante que esse diálogo seja dentro do respeito dos limites da separação de poderes, sem nos esquecermos que, como vivemos uma situação excepcional, é importante que este diálogo admita que juntos adotem essas medidas que, ainda que excepcionando poderes de um e de outro, mas que haja essas concessões mútuas justamente para que encontremos soluções boas para todos. O que nós queremos é justamente proteger as pessoas, proteger a saúde das pessoas, a saúde contra a Covid, a saúde contra a fome também. Ok. Vamos para o próximo tema. A Advocacia Geral da União fez um pedido ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, para entregar somente trechos do vídeo que contenham os assuntos de interesse do inquérito. A conversa entre Moro e Bolsonaro sobre a Polícia Federal. A Advocacia Geral da União é quem faz a defesa do presidente da República. Já o ex-ministro, ontem, final da tarde, começo da noite, rebateu, afirmando que o órgão não pode se recusar a fornecer o vídeo e quer que o vídeo seja entregue na íntegra, sem qualquer alteração. O prazo vence na segunda-feira. A Advocacia Geral da União, de um lado, a defesa de Moro, do outro, com dois pedidos distintos. Doutora Gisele, você fica com a Advocacia Geral da União, que quer entregar parte do vídeo, ou com a defesa de Bolsonaro, que quer o vídeo na íntegra? O vídeo precisa ser apresentado, Gotino, na íntegra. Ele precisa ser entregue na íntegra, assim como todas as trocas de mensagens, ou melhor, os celulares devem ser entregues para que também sejam periciados e que de lá sejam extraídas as mensagens que são de interesse do inquérito. A minha preocupação é com a garantia de sigilo da entrega deste vídeo. E aqui no campo da pergunta, vou fazer uma pergunta para o Tiago, não sei se isso seria possível, seria a minha contribuição, a minha humilde contribuição. Não seria possível, Tiago, que esse vídeo fosse assistido na íntegra por todos os interessados e que aí o ministro Celso de Mello, então, fizesse um recorte e trouxesse para os autos somente aqueles trechos que ele entende interessante e que ele não mantivesse nos autos a íntegra desses vídeos, então já dispensando preliminarmente e mantendo só o que há de interesse justamente e somente para preservar as pessoas e as falas que ali estavam, que nada tem que ver com o inquérito, e mais ainda as pessoas mencionadas ou os assuntos tratados que poderiam até comprometer a segurança ou, enfim, que poderiam trazer algum tipo de comprometimento para os interesses da própria sociedade. Então, Gisele, a questão aí é a seguinte, nós não temos ainda, embora tenhamos uma relação jurídica, um inquérito policial
com a Procuradoria-Geral da República pedindo a sua instauração, colocar as partes nesse momento sentadas para decidirem o que entra ou não, abre um contraditório que não cabe. Não as partes, as autoridades que conduzem ali o inquérito, todos aqueles que vão fazer a verificação das provas. Eu não sei se isso é possível. Então, a verificação das provas, nesse caso, poderia sim ser feita pelo Procurador-Geral da República, pelo ministro Celso de Mello, também pelo advogado-geral da União, mas também teria que chamar o advogado do ex-ministro Sérgio Moro. Eu sou contrário a isso, porque aí, Gisele, é engraçado nós entrarmos nesse assunto. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Essa coisa de aceitarmos isso, também aceitaríamos, veja o perigo, que todas essas pessoas fizessem uma análise do celular do ministro Sérgio Moro, já que são provas que irão entrar em choque em breve. Então, eu sou contrário a isso. Deve ser levado ao ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, que é um homem que trabalha absurdamente pelo país, ele está com quase 75 anos de idade já, bate os 75, infelizmente, agora em novembro. Ele vai sentar, vai analisar e ele vai decidir, porque ele é o juiz. Ele faz o controle da legalidade ali. Se formos abrir para a opinião do Procurador da República, do Procurador-Geral, ele vai ter uma opinião. Se for para o do advogado do presidente Jair Bolsonaro, do AGU, ele terá uma outra opinião. Se for para o advogado do ministro Sérgio Moro, haverá uma outra opinião. Mas aí, se formos escolher a opinião de todos, já virou processo. Seria mais no sentido de alteração do tempo processual da análise dessas provas. Porque em algum momento no processo, ou, enfim, neste procedimento de inquérito, não estamos em processo, estamos em procedimento. Claro. Em algum momento deste procedimento... A regência do processo penal, de qualquer forma. Né? Isso. Em algum momento deste procedimento, vai ser preciso sentar, analisar as provas, dispensar o que é dispensável e manter somente para a formação desta convicção de, então, iniciar o processo ou arquivar o inquérito sem processo. Em algum momento, essa análise precisará ser feita. O meu questionamento é só se seria possível adiantar o tempo procedimental para este momento já inicial, ser feita essa análise sem prejuízo de manter essas provas com um fiel depositário que poderia a qualquer momento ser acionado para trazer novamente, mas para já neste momento privilegiar o sigilo. Vamos lá, eu quero colocar uma pergunta para vocês agora aqui. Nós estamos falando de uma relação envolvendo o presidente, Sérgio Moro também, e o Supremo Tribunal Federal. Se a gente relembrar o tema anterior, a gente fala do presidente ter feito uma surpresa, vai até o Supremo Tribunal Federal ali, pede para gravar, pede para mostrar ao vivo, esse leva alguns empresários. É uma relação ali do presidente com o Paulo Guedes, com o Supremo. Eu queria saber de vocês que conhecem os tribunais. Existe influência, essa relação do presidente com o Supremo Tribunal Federal influencia nas atitudes que são tomadas pela Corte? Estou perguntando isso pelo seguinte: a gente está diante de um pedido da Advocacia Geral da União, que é quem advoga para o presidente, para entregar somente um recorte do vídeo. Toda essa tensão envolvendo presidente e Supremo, isso influencia nas decisões que são tomadas ali? O ambiente externo influencia na hora de tomar uma decisão, Tiago? Gotino, desde o dia que a ministra Carmen Lúcia, porque eu nutro um grande respeito, já a conheci, acho que em uma reunião institucional no Supremo, foi inclusive no dia que faleceu o querido pai dela, o dia que a ministra Carmen Lúcia disse: temos que ouvir a voz das ruas, ou seja, a voz política das ruas, eu fiquei muito ressabiado sobre qualquer abertura do Supremo Tribunal para questões políticas, por uma razão muito simples. Nós nunca vimos na história da humanidade a influência da... Olhem o problema de falar do judiciário. A Gisele vai concordar comigo nesse aspecto. Nunca a população, na minha área, nos casos criminais, saiu bradando a inocência de alguém. Iniciava-se um processo, já se pede a condenação. Antes que o processo chegue ao seu fim e antes que se leia o processo, as pessoas opinam sem ler o processo. É como eu gosto de usar a expressão. Eles fazem a crítica literária de um livro que não leram. Eu tenho problemas sérios com qualquer influência à corte.
Da mesma forma que eu não gosto que ministros falem sobre política e dê opiniões fora dos autos, qualquer intenção política, e aí não importa se a intenção é direta, mesmo que seja por mensagens subliminares, isso faz muito mal à corte. Todo mundo que critica um ou outro ministro mal sabe que já aplaudiu várias decisões desses ministros. Então o problema não é pessoal com o ministro, é porque discorda da decisão. E todos um dia vamos concordar ou discordar de decisões. Quando o presidente da República faz uma visita surpresa, sem avisar quem está indo com ele, pede para gravar uma reunião, porque é engraçado, a reunião com o chefe do judiciário pode ser gravada e pode aparecer numa live, mas com os ministros e os banqueiros não pode. Guarda-se sigilo de Estado. É o único país do mundo que grava-se o sigiloso. Nós estamos vivendo um momento de grande maluquice. Gotino, eu vou falar uma coisa secreta, eu vou gravar aqui. Gotino, vamos falar de futebol? Desliga o gravador. Qual é a lógica desse comportamento? Ok, Gisele? Nós temos que tomar bastante cuidado com a palavra influência. É muito comum na Porque prática... pode parecer, inclusive, gripe, né? Vou voltar para a gripe depois. A palavra influência, ela tem que ser adotada com muita cautela. É da prática da advocacia ir aos tribunais, despachar com os juízes, sem que necessariamente haja uma convocação pelo juiz à parte para que venha se manifestar no processo. Mas nós vamos com uma petição. A todo momento, vamos com petição, podemos ir, inclusive, acompanhados da parte, se para o juiz ter este contato direto e ver a parte, for de alguma forma influenciar no sentido de trazer ao juiz mais elementos fáticos para que ele conheça aquele processo. O advogado fala no processo, sim, por petição, e ele fala em nome da parte. Mas existe essa abertura, então existe esse hábito, essa prática de irmos conversar com o juiz, não necessariamente somente nos atos formais de audiência, sempre que há, por exemplo, uma prova nova que surgiu, que é importante, nós então apresentamos essa prova pela via da petição escrita e muitas vezes tomamos essa cautela de irmos conversar pessoalmente com o juiz, com o magistrado, muitas vezes para explicar qual foi a conotação de que aquela prova apareceu ou por que ela está sendo juntada ou por que ela é importante. Em outras situações, vamos também ao juiz, além de fazermos o pedido por escrito, para pedirmos medidas urgentes, medidas liminares, medidas cautelares. Então, esta é uma situação que é prática da advocacia. O que foi feito aqui pelo presidente foi uma caminhada e uma visita à corte, que foi avisada, não foi agendada com tanta antecedência, mas que foi 40 avisada... Foi 40 minutos antes, Gisele. Exatamente, que foi avisada e em que essa comitiva foi recebida para um diálogo. Novamente, foi não uma tentativa de influência negativa, foi uma visita para uma sensibilização, para uma conversa. O presidente recebe essa informação do seu ministro da Economia de que há esta preocupação com a manutenção da vida das pessoas com relação às questões econômicas, um risco iminente de desabastecimento, de colapso, de desorganização econômica, e ele então pede ao seu ministro e chama outras pessoas interessadas para que possam ir ao judiciário para esclarecer, para dialogar. Isso foi, de novo, uma maneira excepcional de agir, mas em tempos de pandemia e com o STF numa situação em que há sim uma desconfiança popular, pelo menos manifestada nessas demonstrações dos últimos fins de semana, pode ter sido extremamente positiva para restabelecer essa harmonia, essa comunicação. Olha, o debate está muito bom, hashtag Grande Debate, você pode participar com a gente nas redes sociais, só que a gente tem que se encaminhar agora, encaminhar o nosso debate para o momento final. Então eu vou pedir as suas considerações finais, Tiago, e na sequência a gente ouve também a Gisele para a gente
finalizar aí uma semana de grandes debates. Por favor, Tiago, os seus argumentos finais, por favor. Gotino, um dia eu estava conversando com uma das figuras jurídicas mais brilhantes do país, tem a minha idade, por volta de 40 anos de idade, e já é professor catedrático de Direito Penal, meu querido amigo professor Alamiro Veludo Salvador. E nós discutimos exatamente a questão do ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É quando nós percebemos, é quando há uma ação judicial que ultrapassa a linha das suas funções para interferir no legislativo, em assuntos que deveriam ser do legislativo. E eu lembro de ter usado uma frase que o professor Alamiro até depois replicou algumas vezes, que foi a seguinte: olha, o ministro tal, ele pode fazer isso, mas no outro prédio. Política é no outro prédio, não é no judiciário. Quando o judiciário fala sobre política, nas reportagens, nas entrevistas, e também quer agir politicamente, eu sou o primeiro crítico a isso. Por quê? Porque é a liturgia, e aí não é a liturgia maligna, é o respeito que a lei impõe. Liturgia significa processo, procedimento. Isso é fundamental à corte. E ela deve ter distanciamento. Um juiz deve estar distante para que relações pessoais, relações políticas não interfiram na sua decisão. É isso que não foi passado. Creio que a Gisele chegaria nesse ponto quando explicava o que é a petição. Nós vamos sempre com petição. O juiz pode querer ouvir a parte, é claro, mas não nesse caso. Esse caso é ruim que seja feito. Confiemos no ministro decano, porque se não confiarmos nele, não será nesses ministros do Executivo, no Legislativo, nem nada. Estamos falando do ministro Celso de Mello, gente. Vamos ter respeito por ele. Ele vai analisar, ele vai deixar guardado o todo e usar apenas o principal. Se há interesse político, vá para o outro prédio. Ok. Errou o prédio, gente. Política é do outro lado. É no centro da esplanada dos ministérios. Tempo. É no Congresso Nacional. Doutor Tiago Anastácio, obrigado pela participação aqui no Grande Debate. Agora vamos ouvir os argumentos finais da Gisele Soares, doutora. Obrigada, Gotino. Obrigada, Tiago, pelos debates dessa semana. As minhas palavras finais de hoje são inspiradas na proposta do Tiago de fazermos uma reflexão de como seremos pós-pandemia. E eu gostaria, então, de trazer a valorização da saúde, a valorização do nosso sistema de saúde, a valorização dos nossos profissionais, de todos os envolvidos nos cuidados com as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfrentando com muita coragem a Covid-19. Eu gostaria, então, de manifestar o meu muito obrigada a todas essas pessoas que têm se dedicado arduamente, enfrentando muitas dificuldades, muitas vezes sem equipamentos próprios de proteção, a cuidar das pessoas, a salvar as pessoas. E também gostaria de dizer o meu muito obrigada às pessoas da pesquisa, aos nossos cientistas. Saiamos desta pandemia valorizando a ciência, valorizando a pesquisa, valorizando os nossos cientistas, valorizando o nosso sistema de saúde, para que todos possamos, então, celebrar a vida plenamente novamente. Muito bem. Gisele Soares com a gente aqui. Obrigado, doutora. A gente segue. Bom fim de semana para vocês. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.